Então, bom dia a todos. Mais uma vez reunidos para a leitura do livro Exercícios para o Autodesenvolvimento, né, a trilha dos 6 passos. Nós vamos abrir com a leitura de um verso, e depois já passo para o Ronaldo e a Luciana, que vai fazer a leitura de hoje. Se em claras esferas do espírito a alma deixar que impere a pura energia do pensar, alcançará o saber da liberdade. Se na vida plenamente abrangida o homem livremente consciente transformar seu querer em ser, a liberdade se fará realidade. Rudolf Steiner. Obrigado, Márcia. Antes de começarmos, acho que nós podemos definir, né, a sequência. A proposta não seria interromper no sábado que vem, que é o sábado, né, vai começar com a Semana Santa, mas eu acho que nós podemos continuar, né? E aí vamos seguindo a sequência dos sábados. E nós estávamos conversando entre nós aqui. Esse livro não demora muito para terminar. E, na sequência, eu gostaria que nós lêssemos os exercícios dos dias da semana. E esse é um material que não precisa necessariamente de um livro. Eu vou mandar para vocês, né, os exercícios dos dias da semana. E quando terminarmos esse, então, nós iniciaremos esse. E depois teremos uma sequência de livros, né, para dar continuidade aí, livros pequenos, né, que nós vamos avisando para vocês poderem providenciar. O próximo, que é, como eu falei com vocês, os exercícios dos dias da semana, eu vou mandar o texto para vocês. Então, não precisa se preocupar com adquirir o livro, que vai o texto. É um texto que nós usamos na formação biográfica, então é de fácil acesso. Tá bem? Então, Luciana, você pode, por favor? Bem, a palavra agir pode ser aplicada literalmente, fazer algo com as mãos. O importante é que se faça algo que se unem os membros a fim de executar ações. Também, ao se propor a ler 3 linhas de um livro em um determinado momento, há indícios de uma ação, pelo fato de se pegar o livro, abri-lo e ler as linhas escolhidas. Pela ação, permeia-se o corpo com o querer e com o pensar, através do eu, e isso tem ação encarnatória. Os outros exercícios são igualmente direcionados para que se faça algo na Terra. No exercício do pensar, parte-se de objetos concretos. Assim também é o terceiro, o quarto e quinto exercícios inseridos na corrente da vida diária. A própria vida oferece o material para que os exercícios sejam executados. Qual é o sentido de definirmos um determinado tempo no qual executaremos o exercício? O sentido será no elemento da retenção. Devemos reter a ação até que chegue o momento determinado. Através dessa retenção, a consciência é desenvolvida, assim como a água que é contida por uma comporta de eclusa se eleva cada vez mais. Em geral, surge na ação, no processo volitivo, uma redução da consciência. Submerge-se, por assim dizer, na vida volitiva. A vontade dorme, como disse Rudolf Steiner. Somente após o término da ação, percebe-se o que foi executado foi bom. Se percebe que foi executado foi bom. Pelo fato de, nesse exercício, termos definido um momento para executarmos uma ação,
devemos tentar manter a luz da consciência constantemente acesa, até que surja o momento da ação. Aguardar é de crucial importância no exercício da vontade. Quando ocorre o momento esperado, podemos estar presentes com consciência e passarmos à execução da ação com plena entrega. Fazemos um ato no verdadeiro sentido da palavra. Isso também ajuda a vencer a resistência que a consciência comum pode ter por se tratar de uma ação insignificante. As dificuldades que surgem nos diferentes exercícios têm muito a ver com a constituição das pessoas. Algumas pessoas têm um pronunciado talento justamente para esse exercício da vontade. Para outras, é uma prova difícil. Simplesmente não conseguem pensar na ação proposta no tempo pré-determinado. Em tais situações, não se deixe ficar abalado, e sim use artifícios, pois os exercícios interiores são como os treinamentos físicos. Se no primeiro dia você se esforçar demasiadamente, fica eliminado dos treinos durante um bom tempo, pelo fato de ter que se refazer de lesões musculares. Assim, também é com a vontade interior. Pelo fato de escolher um objetivo demasiadamente distante, sua vontade fica frustrada ou mesmo paralisada. No início, é melhor escolher algo não tão difícil e ter uma possibilidade real de sucesso. Muitas pessoas que durante a tarde não conseguem realizar o exercício, se escolherem um momento no período da manhã, obtêm sucesso. Também pode ajudar a escolha de um momento que em si já é uma transição. No início ou no fim de uma pausa, antes ou depois da refeição, ao tomar o ônibus na volta para casa e assim por diante. Só depois de alcançarmos esse objetivo, poderemos partir para a escolha de um momento do dia no qual não há mais meios de ajuda externa, nos deixe alertas, por exemplo, durante uma aula ou uma reunião. Em tal ocasião, é útil definir previamente uma imagem do momento específico e pensar em que situação poderíamos estar. Além disso, podemos cuidar para que a ação que queremos executar também seja realizável na prática. Cuidemos, por exemplo, para que o caderninho onde escreveremos algo esteja à mão. A experiência ensina que os exercícios bem-sucedidos alegram as pessoas. Com isso, a vitalidade física também se eleva. Se o exercício não é bem-sucedido e o momento proposto é esquecido continuamente, surge a ameaça de a vontade ficar paralisada. Sugere-se executar a ação mesmo assim, a fim de usar a vontade. Constatamos
que, ao longo do tempo, chegamos cada vez mais perto do momento pré-determinado. Acima de tudo, é importante terminarmos o que havíamos nos proposto a fazer e terminar algo dá energia. Uma vez, o primeiro-ministro holandês, Joop de Wiel, foi questionado sobre de onde tirava energia para fazer tudo o que tinha a fazer em seu trabalho. Sua resposta foi: recebo minha energia das coisas que termino. O exercício da vontade é um compromisso consigo mesmo. Em geral, é mais fácil cumprirmos compromissos com os outros do que conosco mesmos. Da mesma forma que cumprimos acordos pelo respeito ao outro, também podemos conseguir a motivação do compromisso conosco mesmos pela vivência de que a vontade pode funcionar independentemente do mundo exterior. Ao realizarmos isso, a vontade começa a se tornar autônoma. Obrigado, Luciana. Bom, o que vocês gostariam de contribuir para essa leitura final? Alguém tem alguma pergunta, alguma complementação? Alguém já fez essa experiência? Eliane? Bom dia, doutor Ronaldo e grupo. A minha internet está instável, por isso eu não estou aparecendo aqui. Mas assim, ó, esse exercício da vontade, o capítulo é lindo, né? Esse final aqui, recebo minha energia das coisas que termino. Eu mesmo, às vezes, tenho muita vontade de fazer muitas coisas, e por um tempo eu tenho uma força para isso, e depois elas vai. E aí eu fico pensando, mas cadê aquela motivação? Cadê aquela persistência? Onde que foi? Isso acontece ao longo dos meus 55 anos, não é uma coisa recente. Então, se o senhor puder falar um pouquinho mais, será que eu tenho que fazer muito mais esse exercício? É, ele chama atenção duas coisas. Ele começa falando que é importante fazer algo, né? Então, isso que é fazer com as mãos. Porque eu poderia fazer, eu vou pensar uma coisa em determinado momento. É uma ação, né? Mas o ideal é fazer mesmo, fazer algo. E ele também coloca que isso depende muito da estrutura da pessoa, né? Então, pessoas que são mais do fazer, esse exercício tende a ser mais fácil. Pessoas que são de pouco fazer, vai ter que ter uma exigência maior. Mas não quer dizer que isso vai ser fácil. Às vezes, muitas pessoas que são do fazer podem ter dificuldade específica com esse exercício. E ele aqui abre algumas possibilidades, né? Se você tem dificuldade, então você tem que, para começar o exercício, assim como você começa um exercício físico numa academia, você tem que se preparar, você não vai chegar lá fazendo o que o instrutor faz, né? Com a mesma capacidade, você vai construindo isso. E construindo da melhor forma. Então, se para mim o horário da tarde é difícil, eu vou escolher o da manhã, ou vou escolher um horário da noite. No início também eu posso escolher, como ele falou, facilitando momentos de transição, que significa que eu vou ter que parar para fazer alguma coisa, mudar de uma ação, poderia facilitar ali também, né? E ele também fala uma coisa interessante, que é se eu esqueci, né, eu passei da hora que eu marquei, na hora que eu perceber, eu faço, mas com a consciência de que isso não é o exercício completo. E isso exige a vontade de retomar naquele momento, né? No momento em que eu defini. E tem que ter persistência, tem que ter paciência, porque vai ter dia que não vai ser possível, você vai esquecer. E ele até fala, você começa a fazer no horários mais tranquilos, até o ponto em que você se coloca uma dificuldade para você,
no sentido assim, é um estímulo, né? Uma provocação com você mesmo, né? De você mudar para um horário em que você não tem nada que te lembre. Então, você sabe que naquela hora você vai estar no meio de uma aula, você vai estar no meio de uma reunião, aí você está estimulando cada vez mais a vontade. E aí tem que ter realmente persistência, né? Quantas vezes forem necessários, você vai fazer isso. E aí você vai percebendo como que fortalece a vontade. E a vontade vai se tornando mais autônoma, como ele fala ali, né? E, ao mesmo tempo, ele cita um aspecto interessante, que é como é bom, como faz bem para a alma quando você consegue exercitar, né? Dá uma sensação muito grande de bem-estar, né? Quando você consegue fazer isso. E esse que é o exercício. Não tem muito como falar, não tem uma regra, né? Uma orientação. A orientação é persistência. Eu não consegui, mas na próxima vez eu vou conseguir novamente. Esse é o Certo. exercício, né? Se eu não conseguir no dia, mas eu acho que nós já comentamos sobre o sistema do AA, né? Não sei se foi aqui que nós comentamos isso, dos alcoólicos anônimos, né? Quer dizer, o alcoólico, quem está no AA, ele tem um compromisso com um dia. Ele não vai beber nesse dia. Se ele bebeu ontem, se ele vai beber amanhã, não é o importante. O importante é o compromisso com o dia. E esse é um grande exercício da vontade, né, que nós podemos aplicar em nós, né? Então, pode ser que ontem eu tenha esquecido totalmente de fazer o exercício. E eu não vou me vincular nessa corrente do tempo negativa. Ontem não fiz. Meu compromisso é hoje. Não vou me preocupar com amanhã. Se eu me comprometo com um dia, eu também vou fazendo. Hoje é o dia, eu vou fazer, amanhã eu vou fazer, e assim eu vou conseguindo essa persistência, essa continuidade, mas sabendo que em muitas situações nós não vamos conseguir. Ou porque esquecemos, ou porque naquele momento você vai fazer o exercício, alguém te chama para uma outra coisa, e o exercício da contenção, que ele fala que é muito importante, né? Então, às vezes eu lembro do exercício minutos antes. Eu não deveria fazer naquele momento, eu deveria aguardar o momento certo. Ah, opa, lembrei antes, deixa eu adiantar e fazer. Não, vamos fazer no tempo certo, né? E também coisas práticas, né? Imagina vocês que eu resolvo que vou a 15 horas, eu vou levantar da mesa, da minha cadeira, dar 3 voltas em torno da cadeira e assentar, né? Vou dando um exemplo assim. Só que às 15 horas eu posso estar com um paciente no meu consultório, eu posso estar numa reunião com o chefe, vai ficar estranho eu levantar e fazer isso. Então, eu tenho que escolher uma coisa que seja factível, que não cause problemas sociais, né? Ou seja, tirar o óculos e colocar o óculos, eu estou dando aqui algumas sugestões, né? Pegar o lóbulo da orelha, acertar o cabelo, acertar a aliança, coisas que são movimentos que as pessoas fazem e que não vai chamar a atenção de ninguém, né? Então, não só eu vou escolher um exercício que seja fácil, principalmente no início, em termos de horário, mas também algo que não me impeça de fazer, porque às vezes eu posso até lembrar, 15 horas eu vou fazer esse movimento, mas aí eu estou com um chefe na minha frente, eu não vou poder fazer, né? Então eu não vou escolher isso, eu vou escolher uma coisa que seja adequada. Isso são as orientações, né? Mas o mais importante é fazer, que esse é o ponto, que é o exercício do controle da vontade, é o fazer. Tudo bem, Eliane? Eu fiquei pensando, porque sempre que eu pensava até agora sobre a vontade, eu colocava a vontade nas minhas pernas, no agir, né, na ação do É, caminhar. E agora eu percebi no texto com as mãos, daí eu fiquei um pouco confusa. porque na realidade nós agimos com os membros, né? Dentro Sim, da trimembração, nós temos o neurosensorial, o ritmo e metabólico como sendo áreas onde você centra o pensar no neurosensorial, o sentir no sistema uhum, rítmico e o querer, a ação no sistema metabólico motor, que inclui os membros superiores e inferiores, né? Então, você uhum, não precisa fazer com as pernas, né? Você pode fazer com, por exemplo, esse uhum, movimento de você
coçar o lobo da orelha, tirar o óculos, você vai fazer isso com as mãos, Com as mãos. Aham, né? Então, certo, esse então. Obrigada. o centro, né? Deixa eu agora, é a Cecília. Então, quando ele falou aqui, né, que eu recebo minha energia das coisas que eu termino, eu me lembrei, a gente geralmente é multifuncional nessa época da nossa vida, né? A gente é um pouquinho de cada coisa. Mas eu acho primordial a rotina para a gente fazer esse exercício. Então, não precisa ser uma coisa grande. Eu acho que você foi muito feliz no exemplo simplório, né? De dizer Uhum. aliança na mão, ou um gesto assim, vamos supor, simplório que te lembra, né? Mas me ocorreu aqui, se você tem uma consulta médica, é 15 horas você está lá. Então, quer queira, quer não, você vai estar. Então, seu horário de almoço é de meio-dia a uma, você tem paciente, você tem aula, você tem filha, é de meio-dia a uma. Então, são coisas pequenas, pontuais, que eu acredito que a gente pode colocar na vida da gente, né? Uhum. Então, não precisa de ser uma hora, mas você começa com 5 minutos, uma coisa pequenininha, aí você fez, você completou, então você tem aquele sentido da completude, você vai, olha, eu sou capaz, aí você, não é uma pessoa que está te dizendo isso, você que vai descobrindo, né? Então, eu vejo, estou dando o meu exemplo, do meu compromisso comigo aqui nessa leitura. Então, eu ganho tanto com isso, eu aprendo tanto, que eu faço esse esforço assim de. Não, às vezes eu estou sem café, não quero sair ali. Outro dia eu estava com a cara horrível, e aí eu falei, eu fico com vergonha de não colocar ali, né? Não é que eu não tenho cara linda, não é isso, mas mal-humorada, quem merece? E aí, então, assim, é, esse retorno que eu tenho de estar presente na aula, é meia horinha, às vezes é muito gostoso. Então, assim, põe um calendário. Outro dia entrei na sala de aula, eu estou assim, que livro que é? Faltou essa organização, um calendáriozinho, né? Para colocar aqui qual é a aula. Está aqui o calendário. Então, são pequenas atitudes que a gente vai adicionando, né? Que eu acho que vai dar um retorno. Então, acho que desse livro todo aqui, o que eu achei mais lindo foi isso, que essa energia toda que eu sinto que eu tenho é de eu completar, que às vezes meu marido fica assim, nossa, mas você não cansa, você não... Ele está ali cansado por mim. Eu digo, não, porque você já cansa para mim, então tá bom. Porque eu vou fazendo, e ele está ali, né, exaurindo. Mas eu sei que eu tenho que frear também, né? Desculpa que eu me alonguei, mas eram uns 15 minutinhos que eu queria dizer. Você trouxe esse aspecto essencial, que é terminar, né? Esse é um aspecto bastante importante também, e que o holandês lá falou, né? Eu tiro da minha vitalidade quando eu termino, por terminar coisas. Isso também nos traz uma responsabilidade, né? Muitas pessoas não terminam, isso também tem a ver com a Constituição. Quem tem muito elemento ar na sua Constituição interna tende a não terminar, né? E tem que fazer um esforço maior do que quem tem fogo. Quem tem fogo na Constituição, termina, né? Quem tem terra também, pelo compromisso, termina. E o ar tem uma tendência mais de começar e não terminar. E também tem o fato de você escolher coisas muito além da sua capacidade. Isso vai aparecer quando nós estudarmos os exercícios dos dias da semana, que tem um exercício que fala fazer aquilo que está na sua possibilidade. Não se comprometer com o que não está na sua possibilidade. Porque aí nós não terminamos. E ao não terminarmos, nós enfraquecemos nossa individualidade. Se eu me comprometo a fazer uma coisa e não faço, eu enfraqueço a vontade, eu enfraqueço eu. Então, aí é importante ter essa questão do fazer algo que está na minha possibilidade, terminar, né? Antigamente, um ditado que dizia: você tem que colocar o chapéu aonde você alcança, né? Colocar para... Esse é um aspecto que a gente tem que perceber disso, né? Mas obrigado, Cecília. Cíntia? Eu pensei aqui sobre esse exercício da vontade, não por acaso ele vem depois do controle do pensar, né? Uhum. Porque
são atos que a gente faz onde a gente não tem consciência, né? Que são nos membros. Então, você tem que pensar e tem que controlar esse ato, que ele pode ser feito em qualquer momento, mas você direciona esse ato para um momento específico, né? De uma forma específica, no momento específico. Então, quando eu tentei fazer, faz bastante tempo, né? Eu fui com essa energia do fogo, eu vou fazer. E aí eu não tinha compreensão do que eram esses exercícios no total, né? Na totalidade. Então, aconteceu justamente isso daí. Eu coloquei o chapéu onde eu não alcançava. Aí eu me frustrei e aí eu nunca mais tentei. Então, agora, né, depois de todo esse caminho não, de começar, né, por esse caminho, aí eu começo a perceber que é justamente, né, a vontade não tem consciência. Então, a gente pode fazer muitas coisas e sem saber que está fazendo. Então, isso tem que vir, assim, de um controle do pensar em cima, né? E parece tão simples, mas como é difícil. Uhum. Por isso a É, perseverança, né, também. Aí eu vi aqui que a Randa fez uma pergunta, mas às vezes no meio do caminho a gente percebe que não faz sentido terminar também, né? Sim, você está falando agora num sentido mais amplo, né? Não é do exercício aqui. Isso sim, isso é a realidade. Muitas vezes nós tomamos opções e a própria vida mostra que aquilo não é o adequado, mas aí é interessante você ter a consciência de que você está parando de fazer e quais os motivos que você deixa de fazer. Aqui está além do exercício proposto aqui, que o exercício proposto aqui são pequenos atos de vontade. Mas, de repente, eu resolvo fazer uma faculdade. Eu sou médico e resolvo fazer a faculdade de arquitetura, né? Como conhecimento, como ampliação. E, de repente, eu começo a perceber que não era aquilo que eu imaginava, ou que, por vários motivos na vida, né? Às vezes eu tenho um compromisso diferente, a família me exige uma coisa, eu tenho que parar a faculdade. Isso não é um enfraquecimento quando eu tenho consciência do que eu faço. Então, eu tenho essa plena consciência. Eu vou parar por tais motivos. E a vida vai nos colocar muitas situações que nós não vamos conseguir terminar mesmo por necessidade. Mas é diferente do que nós falamos da tendência de quem tem muito ar, que é a tendência natural de se interessar rapidamente e de se desinteressar. E aí você vai deixando pedaços pelo caminho. Né? É diferente. Então, a sua pergunta é bem interessante, Randa, no sentido de esclarecer esse ponto realmente, né? A vida vai me colocar situações em que eu decido e depois tenho que decidir não mais fazer. Mas aí é interessante esse aspecto, decidir conscientemente não mais fazer. Respondeu, Randa? Ok. Vamos continuar, então? Acho que podemos entrar no próximo exercício. Agora é ligado ao sentimento. Né? Terceiro exercício, o controle do sentimento. No terceiro exercício básico, tentaremos tomar a direção da vida dos sentimentos, a fim de não ser sentimentos, mas ter sentimentos e aprender a manejá-los. Em outras palavras, usá-los como instrumento de observação e percepção de nós mesmos e do mundo. Nos 3 primeiros exercícios, observamos como a alma é utilizada, por assim dizer, olhando sobre o próprio ombro. Olha-se como espectador para o próprio pensar, sentir e querer. No primeiro exercício, é espantoso descobrir quão saltitante pode ser o pensar. No segundo exercício, é surpreendente constatar que, apesar de termos uma vida ocupada e plena, executamos poucas ações por nossa própria iniciativa.
O aspecto da nossa própria vida emotiva é, entretanto, mais difícil de suportarmos. Pareceu-me, no trabalho com grupos, que para muitos este exercício provoca um protesto interior. É necessário controlar os sentimentos? Não é correto deixar que os sentimentos tenham liberdade de ser? Será que tal exercício não abafaria os sentimentos? Ao olharmos para a nossa própria vida de sentimentos, parece que quase não os possuímos. Porém, logo são constatados muitos sentimentos dolorosos, para não dizer sentimentos negativos que vivem na alma. A quantidade de sentimentos harmônicos e positivos que podemos assinalar é pequena. Essa percepção é que provoca o protesto interior. Mesmo assim, vale a pena suportar esse aspecto. Com isso, desenvolvemos o autoconhecimento. O primeiro passo no território ainda desconhecido dos sentimentos pode ser listar a quais sentimentos nós estamos sujeitos durante o dia. Na verdade, é de grande valia se literalmente catalogarmos em uma folha de papel os sentimentos que tivermos como se fossem, por exemplo, um jardim. Um grande campo de irritação, um vale de abatimentos e depressões, um pequeno feixe de gratidão, um pequeno canteiro de respeito e veneração, e assim por diante. A planta baixa que surge pode variar de dia para dia, mesmo que vários elementos retornem. Quando observamos nossos sentimentos durante um bom tempo, podemos descobrir que ainda existe um outro jardim secreto que guarda sentimentos que temos e que são retirados do campo de frente por outros muitos mais intensos ou violentos. Esse jardim normalmente é composto por sentimentos sensíveis e delicados, como o evocado pelo céu azul na primavera ou o que temos ao entrar num estábulo quente. Acho que aqui, Luciana, a gente pode parar um pouquinho. Vamos ver o Uhum. que as pessoas têm bastante observações aqui, né? Muitas observações a gente tem aqui. O que vocês acham do que foi lido? Primeira coisa é olhar que sentimento que vem quando eu ouço o que foi lido aqui. Esse já é um primeiro exercício, né? Será que foi um sentimento de agrado? Foi um sentimento de espanto? Foi um sentimento de, ai, coisa chata, o que ele está falando? Ele cita isso, inclusive, né? O que vocês acham? Estão perdidos nos sentimentos? Então, vamos ver. Vamos ver, Eliane. Eliane, pode falar, por favor? Eu, respondendo a sua pergunta, né, que sentimento veio com o que foi lido, nossa, eu estou encantada, de não ser sentimentos, mas ter sentimentos, né? Isso é Uhum. maravilhoso. É isso. Esse é o primeiro ponto, né? Porque isso já coloca na palavra controle, né? E os três primeiros exercícios que ele fala que você está olhando por cima do seu ombro, do tipo assim, eu estou olhando para mim como um espectador. Então eu vou observar como que eu penso e vejo que é muito desordenado o pensamento.
Por isso nós lemos anteriormente, né, a educação prática do pensamento. Eu vejo como que as minhas ações, elas são muito pouco conscientes, e agora eu vou controlar o sentimento, e aí fica uma coisa realmente, parece estranha, né? E ele, em momento algum, Steiner fala que você tem que deixar de sentir. Então, se você tem uma situação triste, evidentemente você vai ficar triste. Se você tem uma situação alegre, você vai ficar, evidentemente, alegre. O que ele diz é você não ser o sentimento, porque muitas pessoas se perdem no sentimento. Então, quando elas estão tristes, elas vão lá para o fundo do poço. Quando elas estão alegres, elas também fazem coisas, às vezes, inadequadas. Então, você não está tendo sentimento, você está sendo o sentimento. O sentimento te domina. E o que ele fala é isso: você, na vida comum, como nós temos alma, nós vamos ter sentimentos. O exercício é como que eu olho para esses sentimentos. Isso aqui é o aspecto. E aí ele vai dando essa imagem, que é bastante interessante, né? Que é uma cognição imaginativa mesmo, usando, que eu vou olhar meus sentimentos como se fosse um grande campo de flores, né? E eu vou perceber que esse campo pode ter muito mais de alguns sentimentos do que de outros. E os sentimentos negativos são muito presentes mesmo. A nossa vida exige isso também, né? Você achar coisas bonitas, fica parecendo que você é meio bobinho, né? É uma poliana, né? Que tem essa história, né? Da poliana que via tudo com óculos cor-de-rosas, mas você olhar coisas negativas mostra como que você está presente. Basta ver quando você entra no elevador para o seu prédio e encontra outra pessoa, muito mais fácil, e a conversa geralmente gira em torno de coisas negativas, né? Olha como o tempo está ruim hoje, olha esse governo, olha o que nós estamos vivendo. Dificilmente alguém conta uma coisa positiva, né? Então, nós temos essa característica de olhar pelo negativo. E ele trouxe essa imagem também que, quando eu começo a observar, eu vou ver que existe um jardim secreto, que são esses sentimentos mais simples, como ele fala, né? Então, eu olho aqui para a janela, vejo que está um dia bonito, tem um sentimento que eu já nem presto mais atenção. Eu vou prestar atenção, né? Eu acabei de discutir com uma pessoa ali, e aquilo foi muito chato. Então, existe um jardim secreto que esse que a gente precisa também acessar, que são os pequenos sentimentos que estão presentes. Então, eu tinha uma Doutor aluna... Ronaldo, Sim? desculpa, pode continuar. Não, eu só ia completar que tinha uma aluna que fez esse exercício, né? E ela, numa supervisão, ela falou assim: eu estou chocada com a quantidade de sentimentos que eu observei em mim. A partir do momento em que eu olhei, comecei a olhar, eu nem tinha consciência desses sentimentos, né? E para isso tem que ter o exercício, né? O exercício, o controle é esse. O controle é o exercício de observar os sentimentos. Mas pode falar, Eliane, desculpa. Então, tem ali, com isso desenvolvemos o autoconhecimento. E é uma palavra, né, que se fala o tempo todo, autoconhecimento, autodesenvolvimento. E só agora, assim, como um grande espanto, eu disse, nossa, olha só que coisa mais linda, o autoconhecimento, né, vindo dessa riqueza de sentimentos, de todos os sentimentos. Isso me chamou bastante atenção também. Uhum. Sim. E é interessante porque o sentimento é o que nós menos temos acesso muitas vezes. É difícil você denominar sentimentos. Muitas pessoas não têm facilidade de denominar que sentimento eu estou tendo ali. E nós já comentamos isso uma outra vez, né, que na filosofia da liberdade também fica claro que o que nos define é o sentimento, não é o pensamento. O sentimento ele é único. Nós podemos olhar um quadro, todos aqui, né? Vamos dizer, eu vou projetar um quadro aqui e todo mundo acha o quadro bonito, mas o bonito é diferente para cada um. Então, nós podemos juntos pensar, né? Ó, vamos pensar juntos sobre um problema. Vamos nos unir para fazer uma ação. Mas nós não podemos falar assim, ó, sente comigo. Eu posso falar, pensa comigo, vamos fazer uma coisa comigo, mas sentir comigo não é uma frase que faça sentido, né? Porque o sentido ele é
bem individual. E é justamente um dos poucos que a gente consegue. Nós já temos um pensar que é deseducado. Nós temos ações que são mais enfraquecidas, no sentido da vontade mesmo. Agimos muito por necessidade externa e conhecemos pouco os nossos sentimentos. Então, por isso que quando nós trabalhamos com isso, nós estamos trabalhando num caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Luciana? Enquanto eu estava lendo, eu achei o texto muito, muito poético e me emocionei. Só que na hora de pensar em listar os sentimentos, eu comecei a rir internamente, pensando, nossa, quando eu estou para ficar menstruada, para fazer esse exercício, vai ter que ser um tratado o negócio. Era isso. Então, você trouxe uma experiência diferente, né? Porque ele fala que a constituição do indivíduo faz a mudança, né? Agora você trouxe uma outra situação, né? Que é a atuação do arquétipo, né? Dentro do masculino e feminino dentro dessa situação, né? Então você trouxe uma situação que realmente para pessoas que têm o desafio da TPM, né? Da tensão pré-menstrual, pode ter realmente uma lista que aumente, né? Pelo menos nesses dias do mês, né? Depois, né? Mas também pessoas, por exemplo, que têm um emprego onde o ambiente é tóxico. A pessoa gosta do que faz, mas o ambiente é tóxico. Então, ela em casa, ela tem um jardim, né, de sentimentos, mas quando você vai para o trabalho, você encontra um outro jardim de sentimentos. E é nesse sentido do autoconhecimento também que é interessante pensar assim, até já no trajeto para o trabalho, você já tem os sentimentos. E se você está aberto para a experiência, às vezes você chega no trabalho e naquele dia o ambiente está menos tóxico. Mas se você não presta atenção, você tem a representação mental de que o trabalho é ruim, o ambiente é tóxico. Você já entra com essa representação mental e não percebe que naquele dia, às vezes até uma pessoa que lhe é desagradável, ela te trata bem. E aí você às vezes não acorda para o fato, você fica alimentando o fato, então você está sendo sentimentos e não tendo sentimentos. Então, por isso, reforçando em relação ao que a Eliane falou, é um caminho de autoconhecimento mesmo, né? Sandra? Doutor Ronaldo, eu trago para os dias de hoje, né? É um desafio com coragem, né? É muita coragem para todos nós, né? Trabalharmos esse sentimento num jardim muito rico de coisas, né? Porque, como o senhor falou, a direção hoje é só no negativo, né? Você abre hoje a leitura de algum jornal, geralmente as manchetes são mais as negativas, né? Não vem as positivas. E é isso que você tem que lidar, né? Com esses sentimentos. Então, assim, o que eu queria passar é que é um desafio de coragem, né? Porque somos cobrados, né? Tem essa tecnologia que está, né, falando para a gente, olha, só olhe para isso, né? No olhar sem olhar para esse jardim secreto que a gente tem, esse acesso nos impossibilita um pouco, não é? Sim. Isso faz lembrar, né? Há muitos anos atrás eu li uma história, né? Que era que a, a divindade resolve colocar, né, para o homem o conhecimento da verdade, né, conhecimento da realidade. E a divindade pergunta para os divindades inferiores como que a gente vai ajudar, né, com que o homem encontre, né, isso, ou como um desafio para que ele encontre. Então, alguém fala, né? Ah, vamos colocar isso nas estrelas. E aí a divindade maior fala, não, porque o homem, com a sua inteligência, um dia vai conseguir chegar nas estrelas.
Vamos colocar no fundo do mar. Não, porque o homem, com a sua inteligência, vai chegar lá. Então a divindade fala, então eu vou colocar dentro dele, porque lá ele não vai procurar, né? Então esse é o aspecto que é interessante desses exercícios, né? É o olhar para dentro, né? Olhar para mim e olhar nessa relação, evidentemente, com o mundo. Porque, embora a nossa biografia seja única, nós não estamos sós. E é no contato com o outro é que eu vou desenvolvendo isso. E já começa naturalmente pelo exercício de desenvolver uma positividade perante o outro. Porque eu estou aqui tranquilo, de repente eu encontro uma pessoa que às vezes eu nunca vi, e de olhar a pessoa já me causa um mal-estar, né? Com certeza todos nós já passamos por essa experiência, né? E aí se eu não cuidar e reconhecer que eu tive uma antipatia por essa pessoa, eu vou simplesmente viver, eu vou ser a antipatia, né? Agora, se eu olho, mas por que essa pessoa me é antipática, né? O que ela realmente tem de bom que eu posso superar sobre isso? Então, por aí a gente vê como que nós mesmos alimentamos, e ele fala isso, né? Que é mais comum você ter um sentimento negativo, sem que nós percebamos. Até porque se eu olho para uma pessoa, ela é minha antipática, muitas vezes, para evitar problemas, eu simplesmente me afasto dela. E às vezes eu perco a grande oportunidade, né, de construir alguma coisa com essa pessoa. Aliás, também não é incomum você ouvir relacionamentos afetivos que começam com uma intensa antipatia e que depois se transforma até num amor que vai acompanhar a vida inteira, né? Para isso você precisa realmente olhar, reconhecer o sentimento, como que você trabalha com ele, né? Certo? Eu não sei se nós começamos mais um parágrafo ou então interrompemos aqui. Ou talvez lemos só mais um parágrafo. Vamos ler, nós são, faltam 7 minutos ainda. Você pode ler, Luciano? Sim. Rudolf Steiner diz explicitamente que o terceiro exercício básico trata do controle da expressão do sentimento. Isso ajuda a eliminar mal-entendidos de que este exercício sufoca os sentimentos e elimina a espontaneidade. Naturalmente, é bom chorar numa tristeza imensa ou rir numa grande alegria. Não devemos jamais ignorar esses sentimentos, porém, podemos canalizá-los de tal forma que não nos afoguemos em lágrimas ou que fiquemos fora de nós mesmos através do riso. Trata-se de permitir os sentimentos dentro de si e exprimi-los em palavras, dar nome a eles. Através disso, eles farão parte de você. Seu eu poderá acessá-los. Se em seguida for dirigir os sentimentos para o mundo exterior, poderá estar atento junto a eles como acompanhante e guardião. Podemos não somente dirigir o sentimento para fora, como também para dentro. Este último quer dizer tentarmos perceber o que o sentimento quer expressar. Percebermos, por exemplo, que há uma inquietação na nossa alma e procurarmos verificar de onde ela vem. Seguraremos o sentimento e, de certa forma, tentaremos olhar através dele como através de uma janela entreaberta. Continua? Não, era mais um. Eu acho que não. Vamos interromper aqui, né? Porque aqui vai
Tá Aí bom. depois a gente termina, na próxima vez, a gente termina esse. Uhum. Mas acho que aqui ele está repetindo o que nós já comentamos aqui, né? E tem muitas pessoas que, de repente, falam, nossa, de repente eu me dei conta, por que que as coisas não estão dando certo, né? Porque eu estou muito irritado, ou estou muito agitado. Come abacate, Nico. Oi? Desculpa. Ah, alguém comentou aqui. Uhum. Ah, e aqui tem uma fala, controlar sua testemunha. Não entendi, desculpa. Ah, não, alguém escreveu alguma coisa aqui que parece que não tinha nada com a nossa conversa aqui. Tudo bem. Eliane? Desculpa, demorei um pouquinho para abrir o fone. É dar nome aos sentimentos. Uhum. Isso é difícil, dar nome aos sentimentos. Sim, E como que a gente faz? prestar atenção. A Tô pergunta é com simples e a raiva. resposta é mais simples ainda, mas a execução é difícil, né? Eu acho, a sua pergunta realmente já me ocupou um tempo, eu acho que é interessante assim. Se eu não sei definir ainda nome do sentimento, eu poderia começar com uma simples classificação. Que sentimento é esse? É um sentimento que vai mais para o lado da alegria, da simpatia ou de tristeza? É a primeira coisa que a gente pode começar a fazer, né? E não simplesmente deixar o sentimento passar batido. E aí eu vou começando a observar mais e começando a defini-lo. E uma coisa interessante nos exercícios que nós fazemos na formação, né, no caderno de aprendizado, à noite tem uma pergunta para você avaliar o dia, que é: que sentimentos perpassaram o dia? Será que o meu dia hoje foi um dia alegre? Ou foi um dia mais pesado? Seja porque eu vivi situações alegres, eu vivi situações pesadas, mas eu tenho que olhar para mim, né? Quantas vezes eu vejo, eu estou num lugar alegre, mas internamente eu não estou alegre. Você vê isso numa festa, né? Todo mundo rindo e aquela pessoa com aquela cara fechada, né? Que a questão, então, a gente tem que começar a diferenciar. Eu estou vivendo uma situação alegre ou eu estou realmente alegre? Né? Então, esse é um ponto. E depois, à medida que eu vou me aprofundando, eu vou conseguindo definir melhor, mas eu não posso deixar o sentimento escapar. Essa é outra coisa também. Para que eu possa dar nome, eu não posso esperar que à noite eu vou fazer a retrospectiva, para dar nome especificamente no sentimento. Eu deveria estar pensando assim, mas por que eu estou sentindo isso agora? E aí eu vou começando a dar esse o nome, né? Tentando classificar melhor, dar e reconhecer o exercício através do nome, o sentimento através do nome. Obrigada. Tá bom, Eliane? Caros, estamos chegando ao final, né? Desejo a vocês aí um bom sábado, um bom fim de semana e uma boa semana aí até sábado que vem. Certo? Bom final de semana. Bom final de Obrigada. semana.